ex-assessor de Alexandre de Moraes, vem novamente à tona, trazendo novas mensagens e novas informações sobre o controle do Supremo, do TSE e de todo mundo nas eleições e nos brasileiros do 8 de janeiro. Vocês vão ver aqui agora, Operação Vaza Toga número 2, o Tagliaferro, ex-assessor ali do Alexandre de Moraes, está com a faca nos dentes ali e diz que vai pro tudo ou nada. Ele não tá com medo de nada. Inclusive, ele tá exilado ali na Itália, correndo um sério risco, pessoal. Veja agora essas informações aí, novas informações fresquinhas chegando. Quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gaia, que vai mostrar tudo. Confira isso voltando em seguida. Coitado do Alexandre de Moraes, né? O cara arrumou tanto inimigo e a gente tá vendo agora todos os inimigos, as pessoas que ele perseguiu, injustiçou ao longo da sua vida ditatorial no STF. Tá tendo uma espécie de uma tempestade perfeita, né? Uma culminação de ataque, de contra-ataque, na verdade, né? De todas essas pessoas. Nós temos aí Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, ali junto com Alan dos Santos, uma das pessoas que mais sofreu na mão do Alexandre de Moraes. A situação do Daniel Silveira, a crueldade que ele tem feito com o Daniel Silveira nesses últimos dias, que fez também a população se levantar e tomar ainda mais antipatia em relação a ele. Aí tem o Felipe Martins, né, que ficou preso durante 6 meses, desses 6 meses, 10 dias numa solitária, desrespeitando acordos internacionais de direitos humanos, que teve a prova forjada nos Estados Unidos para prender o Felipe Martins, que também vai ser uma outra gigantesca dor de cabeça. Tem Donald Trump, Elon Musk, mas tem um cara que ele acorda e dorme. E a única coisa que ele faz entre acordar e dormir é como acabar com essa ditadura do Alexandre de Moraes. E ele tem provas. Todas as pessoas que eu mencionei até agora são pessoas distantes do Alexandre de Moraes. Nunca conviveram com ele, certo? Nunca conversaram com ele. Só que esta pessoa que você já conhece, ele está ficando cada vez mais famoso, que é o Eduardo Tagliaferro, ele era assessor do Alexandre de Moraes. Presta atenção. Alexandre de Moraes quer prender Bolsonaro por uma delação sem provas de um assessor do Bolsonaro, certo? Tem um assessor do Alexandre de Moraes com uma fartura de provas dos crimes que o Moraes cometeu. E o que o Moraes faz? Mandou bloquear as contas, pedido de prisão, redes sociais, quer censurar esse cara. Ele tá morrendo de medo, só que o Tagliaferro tá na Itália. Bom, o Tagliaferro todo dia agora dá entrevistas e assim, o que ele fala é uma coisa mais chocante que a outra. Esse trecho aqui chamou atenção, vamos lá. Olha, o que mais me chamou a atenção foi a forma com a qual foi definido os parâmetros para punição ou para emissão de certidão, porque na verdade o TSE só fez uma emissão de certidão mostrando, dando os dados biométricos da pessoa, né, dentro do sistema e mostrando que tinham nas redes sociais daquela pessoa, nada além disso. Então os parâmetros utilizados para esse tipo de pesquisa são parâmetros desumanos, são parâmetros totalmente ilegais. Bastava um cara estar com uma camisa verde e amarela, bastava o cara ter compartilhado qualquer vídeo do Bolsonaro, bastava o cara ter curtido a página do Bolsonaro, já era motivo de ser considerada uma certidão positiva, que ao meu entender a positiva era mantém-se preso na audiência de custódia e a negativa, libera-se a pessoa, né, na audiência de custódia. E isso para mim foi o ápice, porque a perseguição de direita ela já vinha há meses, entendeu? Mas botar dentro de uma cadeia, ou manter dentro de uma cadeia 1.500 pessoas, com crianças, mãe com crianças de pessoas não removidas, idosos, professores, gente de todo tipo, de toda classe, trabalhadores, por uma questão de parâmetros desproporcionais, eu achei isso um absurdo. Presta atenção, gente. Tava prendendo 1.500 pessoas se ela tava com camiseta verde e amarela ou não, ou se em algum momento ela criticou o PT, o Lula ou o STF. Olha onde chegamos. Ficou muito claro que é um fichamento ideológico com um intuito de perseguição. Diante disso, me parece claro que houve uma interferência no processo eleitoral, né? E no resultado disso, talvez. Uma grande perseguição da direita, é incrível, que da esquerda manda o Moraes apresentar, eu tenho todo o material, eu tenho cópia de todas as pastas do TSE, certificado por perícia no Brasil e fora do Brasil, então provando que o material de fato é um material não manipulado e que é um material verdadeiro. Manda ele apresentar quantas pessoas foram perseguidas de esquerda no TSE naquela época e quantas foram de direita. É simples. Essa é uma boa pergunta, né? Apresenta aí, quem foi alvo, né, de algum tipo de medida restritiva. Nós, na imprensa, durante a eleição, nós víamos claramente que decisões sobre derrubada de conteúdo, perfis, etc., eles sempre eram dirigidas para um lado, né? Independentemente do que o outro lado fizesse. Aliás, eu, por diversas vezes... Não, o André Janones admitiu que fazia fake news contra Bolsonaro. Ele admitiu, gente.
aconteceu nada. Inclusive, roubou também, rachadinha, nada. Alertei sobre o que o Janones fazia, né? O Janones é... Eu sabia que ele ia falar dele. talvez um dos maiores propagadores de desinformação durante a campanha eleitoral, e nada acontecia com o Janones, né? Cara, Tagliaferro, ele tá assim, ele tá com sangue nos olhos. Vamos lá. Pergunto, essa denúncia, ela tem data para vir? Ela tem mais ou menos, espera-se ainda para este mês essa denúncia? Essa emissora, ela vai trazer uma série, vai trazer uma reportagem só? Você tem como antecipar um pouco esses detalhes para a gente? Tá, na verdade foi entregue todo o material há mais ou menos uns 15, 20 dias. Eles fazem todo um levantamento para certificar se esse material é ou não é de fato contundente, juristas para poder falar se A ou B, coisa A ou B está certa, e era para ter saído, na verdade, ontem. O nosso corte era ontem, quinta-feira, tá? Só que assim, eu apresentei mais coisas que eles estão olhando, então a gente está tentando que na próxima segunda-feira isso aconteça. Era para ter saído nessa quinta, não saiu, então como ele está dizendo, né, vai provavelmente aparecer entre segunda e quinta-feira da semana que vem. Só que dessa vez é uma imprensa internacional, tá? Gigantesca, e vai sair para o mundo inteiro acompanhar. Meus amigos, vai ser uma bomba tão grande no colo do Alexandre de Moraes que ele não está entendendo. Alexandre de Moraes, não tem como você sair vitorioso dessa. Você pode agora, nos seus dias finais aí no STF, fazer mais busca e apreensão, prender, caçar, tomar decisões absurdas que serão revertidas em breve. Não tem como fugir do que está vindo. E não é mais da direita brasileira, preste atenção, não é mais a direita brasileira não, que vai fazer essas coisas acontecer. A magnitude das aberrações cometidas por você foram tão grandes que agora o que vai vir de fora. E não tem como escapar. Você foi longe demais, você destruiu vidas demais, você censurou demais, você desestabilizou o Brasil de tal forma que eu acho que nenhuma outra figura política já fez isso no Brasil. E agora você vai pagar um preço caro por isso. Preço caro por todas as perseguições, crimes, prisões ilegais, injustiça, censura, tortura. Não adianta. E não é eu que vai fazer, não será eu. Não será Bolsonaro, não. Você está nos dias finais, a caneta sua está acabando a tinta. Aproveita. Aproveita agora, faça o maior número de maldade que você puder. E quanto mais maldade você fizer agora, mais vai ser o sofrimento lá na frente. Porque não tem como uma pessoa fazer tanta maldade assim. Você teve a imprensa te apoiando durante um tempo, já não tem mais. A grande imprensa já não está te apoiando dessa forma. Seus amigos do STF já não estão te apoiando dessa forma também. Só o Gilmar Mendes, porque como o Gilmar Mendes foi quem mandou você pegar esse caso, ser a ponta da lança, só o Gilmar Mendes, eu vou te falar uma coisa, o Gilmar Mendes já está mandando emissários lá nos Estados Unidos para livrar a bunda dele. Ele não te fala isso, né? Mas ele já está mandando emissários para falar em nome dele lá nos Estados Unidos para achar uma maneira de acabar com isso e ele ficar tranquilo. Você fica esperto, viu? Fica esperto. Pois é, pessoal. O Gustavo Gai, inclusive, falou aí sobre essa imprensa internacional que vai soltar aí, né, os podres aí, né, de algumas autoridades aqui no Brasil nos próximos dias. Mas nós já temos um documentário que o jornalista Sérgio Tavares já soltou ali em Portugal. Ele fez um documentário e soltou nos cinemas, em 2 salas de cinemas. Foi um sucesso, as salas lotadas, e já está estreando em Orlando também nos Estados Unidos. E esse documentário vai mostrar aquilo que realmente o povo brasileiro tem sofrido aqui. E essas pessoas a qual o Gustavo Gai citou, o Felipe Martins, o Daniel Silveira, o Alan dos Santos, tantos jornalistas, blogueiros, youtubers e principalmente políticos de direita que estão sendo perseguidos, tiveram que fugir do Brasil, como por exemplo a Carla Zambelli, né, que está ali na Itália também, como por exemplo o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, como por exemplo o Jair Bolsonaro, que não cometeu crime algum e está preso ali na sua casa com tornozeleira eletrônica. E eu queria saber qual foi o crime que ele cometeu. O crime foi de fazer uma live, ou foi de se reunir com embaixadores, ou foi de subir num carro de som. Coisas muito piores outros governantes já fizeram no Brasil. Inclusive, pessoal, olha como a perseguição da esquerda ela acontece de forma descarada na América Latina. E é sobre isso que o Trump está agora debatendo e está combatendo na América Latina. Acabou de sair a notícia
de que aquele concorrente ao primeiro-ministro ali, ao presidente da Colômbia, né, que recebeu tiros há cerca de 3, 4 meses atrás, ele estava internado, ele acabou de falecer, não conseguiu resistir, e aí, pessoal, era um opositor de direita, o principal concorrente ali do presidente da Colômbia, que as eleições vão acontecer agora em março de 2026, e aí agora ficou fácil, né? O caminho está todo aberto para o presidente se reeleger ali e para a esquerda continuar ali naquele país. É isso que acontece, pessoal, e era isso que eles pretendiam fazer com Jair Bolsonaro, ali no dia 6 de setembro de 2018, pouco antes das eleições, quando Jair Bolsonaro ganhou e foi presidente e depois foi tirado do poder. Essa é a verdade. E aí, pessoal, o Tagliaferro, ele está disparando para tudo quanto é lado, mas ele corre um sério risco. Por quê? Vocês sabem, pessoal, na verdade, o que acontece aqui no Brasil, tudo que acontece na política do Brasil, ela é controlada pela política internacional. Eu não tenho dúvidas que por trás de Moraes não só tem ali o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está segurando as cordas ali, e o Hugo Mota, mas tem gente mais graúda, tem gente maior. Por exemplo, a China, por exemplo, a Rússia, tem pessoas fortes que não querem que a direita volte no Brasil. Porque é só você parar para pensar. Se o Donald Trump ali nos Estados Unidos está fazendo um esforço para que Bolsonaro volte, a direita volte em 2026, porque ele tem interesses comerciais e políticos, da mesma forma a esquerda internacional também tem interesses comerciais e políticos aqui no Brasil e vão fazer de tudo também para que o Lula continue ou um sucessor dele continue. Se é que ele tem sucessor, né? Porque quem que eu consigo pensar? Gleisi Hoffmann no lugar de Lula? O Brasil não ia tolerar. Ou o Fernando Haddad, o Tachad, também conhecido como Tachad, ou o Guilherme Boulos, não tem cabimento, pessoal, não tem cabimento. Agora, uma notícia que acabou de sair também é que o Fux pode embarrear, né, pode barrar aí o julgamento de Jair Bolsonaro, talvez com um pedido de vista do processo, talvez com o seu voto, e pode mandar esse julgamento para 2026. Acabou de sair essa notícia aí que o Fux pode barrar aí o julgamento e mandar essa discussão, essa briga para 2026. Tudo isso é uma estratégia, pessoal, porque eles sabem, eles viram, deixou o Bolsonaro em prisão domiciliar, olha o que aconteceu, o povo foi às ruas, teve manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, aí o Congresso Nacional parou ali, né, teve paralisação ali, o pessoal fez vigília ali no Senado e na Câmara. E aí, o que acontece? Eles pensaram bem e falaram assim, quer saber, não vamos mexer com o julgamento agora não, acho melhor julgar esse tempo ano que vem. Só que ano que vem, pessoal, tem Copa do Mundo, que o Brasil, você sabe como é que o Brasil é com Copa do Mundo, com futebol. Nós temos eleições e ainda, pessoal, esse julgamento ainda de Bolsonaro e mais 33 réus lá do 8 de janeiro. E fora aquele processo, né, o inquérito das fake news, do inquérito dos fim do mundo, que não acaba muito, já tem 6 anos e que não acaba. Pois é, pessoal, tudo isso vai ser revogado assim que a justiça e a democracia voltar nesse país e nós acreditamos nisso. E por isso eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo, vê aí se o botãozinho do like está funcionando. Algumas pessoas falam que não funciona, que clica aí não funciona, faz o teste, se inscreva aqui no canal. Sabe por quê, pessoal? Você vai ficar muito bem informado se inscrever aqui no canal, porque aqui nós trazemos notícias paralelas àquelas notícias que existem na mídia, que são notícias compradas, são notícias armadas. Aqui não é a verdade. Tá aí, o Tagliaferro falando o que realmente ele sabe que ele viu acontecendo ali durante todo o processo. Se você quiser acreditar nele, você acredita. Se não, acredita na mídia velha, tá bom?